Olá pessoal, nessa segunda aula nós vamos estar tratando do abolicionismo penal, o movimento de política criminal, importante porque ele é crítico do movimento tratado na aula anterior, que era o punitivismo, o movimento de lei e ordem. O abolicionismo penal ele surgiu nos anos 60 com o professor Luke Husmann. O professor Luke Husmann ele é falecido, ele era professor da Universidade de Roterdã. E era professor de direito penal. Ele começou a verificar através de seus estudos que o direito penal ele é seletivo, ele é cruel. E o principal argumento, sem sombra de dúvida, que os abolicionistas, que pregam eles, os abolicionistas, a abolição do direito penal, porque o direito penal apresenta problemas sérios, é o seguinte: existe uma parcela de infrações penais que o Estado não toma conhecimento em razão da desconfiança do próprio cidadão ou até mesmo porque o Estado não tem como conhecer todas as infrações penais. É o seguinte, o Husmann partiu do estudo de que todo ser humano já cometeu alguma infração penal, seja ela qual fosse na vida. Seja pequenos furtos. Nós trazemos até o exemplo, quem nunca foi a um supermercado e pegou uma uvinha na prateleira para provar? A todo momento a conduta é típica, subtraiu para si coisa alheia móvel, coisa do supermercado. Quem nunca ofendeu a integridade de ninguém, quem nunca proferiu palavras de baixo calão a outra pessoa, quem nunca ofendeu a honra subjetiva de alguém, praticando assim uma injúria, ou quem nunca fofocou. A fofoca é a difamação. Enfim, as condutas, na maioria das vezes, essas condutas não são levadas a conhecimento do Estado e o Estado não exerce a persecução penal sobre essas atividades. Razão pela qual surge aí a chamada cifra negra. O que vem a ser a cifra negra? A cifra negra é uma parcela de infrações penais que o Estado não toma conhecimento em razão de que ou a vítima não se sente segura o suficiente para levar a conhecimento do Estado, ou a vítima ela não tem interesse que o Estado exerça o jus puniendi sobre aquela situação, seja um crime patrimonial ao qual a vítima perdeu o interesse. Para que eu vou mexer com isso? Para que eu vou levar a conhecimento da autoridade policial se foi um furto de algo que eu não faço tanta questão, ou eu abro mão disso. E tantas outras situações inimagináveis que nós podemos pensar, imaginar que a vítima possa abrir mão do direito de buscar a resposta estatal sobre aquele crime que ela venha a ter sofrido. Uma outra crítica também que insufla a cifra negra é que o Estado ele não tem condições de buscar a apuração de toda e qualquer infração penal. Razão pela qual o Estado ele cuida daquilo que é possível a ele cuidar. A polícia não tem insumos econômicos suficientes. O aparato policial ele não possui recursos para exercer um policiamento totalmente efetivo. Os policiais não recebem tão bem quanto deveriam. Houve um aumento populacional nos últimos anos, o Brasil vem crescendo demais e, em contrapartida, a segurança não tem acompanhado esse crescimento. Os investimentos em segurança não têm acompanhado o crescimento populacional, o que gera uma seletividade natural daquilo que a polícia vai buscar apurar. Enfim, para Luke Husmann, o direito penal, portanto, é seletivo e é cruel, uma vez que o bem jurídico que é buscado limitar pelo exercício do direito penal é o bem jurídico mais importante depois da vida, é a liberdade pessoal. Não existe exercício de uma vida digna sem o exercício completo da sua liberdade. Razão pela qual o direito penal é o ramo do direito mais forte. É o soldado que em uma batalha está portando uma bazuca ou uma arma mortal, a arma mais voraz de todos os ramos do direito. O direito penal, portanto,
ele é muito forte, ele atinge aquele bem jurídico mais importante. Assim, ele não pode ser seletivo, ele não pode ser cruel, ele não pode esquecer da cifra negra. A cifra negra, ela deveria ser buscada como ponto para gerar uma sensação de igualdade. O Luke Husmann trabalha também algumas teorias que visam tratar o seguinte: o direito penal ele é utilizado como massa de manobra social das classes dominantes. Desde os primórdios até hoje, o direito penal é o meio pelo qual a classe dominante exerce um poder opressor sobre a classe dominada. E hoje, nos casos, principalmente da América Latina, os pobres. E trazemos também dois abolicionistas importantes, sem sombra de dúvida, para o cenário brasileiro, que é o professor Eugênio Raul Zaffaroni, que hoje é ministro da Suprema Corte Argentina. Ele, trabalhando um livro escrito por Luke Husmann, denominado esse livro do professor Husmann, Penas Perdidas, o professor Eugênio Raul Zaffaroni escreve Em Busca das Penas Perdidas. E ele prega o seguinte: o sistema penal está deslegitimado. Está deslegitimado por quê? Porque ele é seletivo, ele é cruel, ele pune o pobre. Aqui na América Latina, ele é utilizado como instrumento opressor das camadas sociais mais altas para as camadas sociais mais baixas. Assim, se o sistema penal é seletivo, existe a cifra negra, ele perdeu a legitimação. Ele não exerce o papel que ele deveria exercer. O Estado utiliza o direito penal como a falsa ideia de educador. Ao invés do Estado proporcionar ao cidadão carente, ao pobre, o exercício de direitos básicos como educação, saúde, trabalho, entre outros tantos previstos no artigo 6º da Constituição, o Estado diz o seguinte: olha, eu não pude te oferecer isso. Se você veio cometer um crime, então isso tudo que eu não pude te oferecer, eu, população, direito penal, vou oferecer a esse indivíduo no cárcere. A falsa ideia de ressocialização, que também, segundo o professor Zaffaroni, está deslegitimada, ela traz à sociedade uma ideia de que o indivíduo que não teve educação, trabalho, oportunidades como tantos outros, da classe social abastada, ele teria no cárcere tudo isso. Ledo engano. Nada disso acontece no cárcere e nós sabemos o que acontece no cárcere. Enfim, em matéria de utilização do direito penal, segundo o professor Zaffaroni, a deslegitimação desse sistema ocorre também pelo etiquetamento, o chamado labeling approach, que é uma teoria que diz que os indivíduos socialmente são etiquetados desde o nascimento. A criança bonita, a criança feia, o menino estudante brigão, o menino estudante denominado nerd, o menino estudante que é avoado, o arteiro. A vida inteira somos etiquetados. O gordinho, o magrelo, o esperto, o bom jogador de futebol. A vida é assim. Os indivíduos são etiquetados. E da mesma forma, os pobres são catalogados como criminosos. Infelizmente, a seleção do direito penal, segundo os adeptos desse movimento de política criminal abolicionista, ocorre lá atrás. Imagine os senhores, se o senhor é um policial, está responsabilizado por realizar uma blitz de controle social formal qualquer, um exercício da sua atividade policial. E nisso o senhor se depara com dois automóveis. Um automóvel importado dirigido por uma pessoa engravatada, com terno, ao qual ao lado está a sua mulher. No outro carro, um Fusca, todo cacareco, nada contra Fusca, até porque o meu pai tinha um e eu andava de Fusca, e adorava o Fusca. Mas imagine, um Fusca todo cacareco, caindo aos pedaços, adesivado em sulfilmado de preto, e atrás escrito assim: fui. Sabe aquele Fusca característico? Se você é um policial e tem que parar um só carro, qual dos dois você para? Bom, eu já ouvi até indivíduos em alguns momentos: não, eu vou parar o carro chique, tudo bem, mas a ideia de que toda a grande maioria vai parar o Fusca, porque aquele indivíduo está etiquetado como sendo o propenso criminoso. Da mesma forma, ocorre com as classes sociais mais baixas. É por isso que a atividade policial, o policiamento ostensivo,
é realizado opressivamente nos bairros mais pobres. O indivíduo que vai sofrer uma busca pessoal na rua, se ele está mal vestido, ele vai ser abordado. Se ele está em más companhias, visivelmente é possível aferir que aquelas companhias, aquele grupo é pertencente a um bairro mais carente, os trajes, enfim, os traços pessoais do indivíduo levam a crer que ele é pobre, ele será parado. E ele sofrerá uma busca pessoal. Enfim, pessoal, o sistema criminal é voltado a ser opressor, razão pela qual tanto o professor Zaffaroni quanto o professor Luke Husman, e aqui nós podemos citar Niels Christ e Mathiessen, um finlandês que trata sobre a deslegitimação do sistema criminal na seara da execução penal. Para os senhores terem uma ideia, o Niels Christ fez uma pesquisa nos cárceres americanos, ao qual ele pôde constatar que a prisão se tornou uma grande indústria. A segurança, ela se tornou uma indústria. É interessante para o Estado. Aquilo se tornou uma forma de conter as classes sociais mais baixas e as empresas que produzem o equipamento bélico e voltado à segurança, elas se enriqueceram com isso. O Niels Christ escreveu um livro muito interessante chamado O Cárcere e a Estrutura dele, ao qual ele pesquisa sobre os investimentos em política e o tanto que as empresas que cuidam dos mecanismos utilizados no cárcere para controle dos presos lucram com isso. Bom, enfim, e retomando. Da mesma forma como ocorre com a cifra negra, os abolicionistas traçam um paralelo, e buscando isso agora sim no sociólogo americano Edwin Sutherland, que previa sobre o crime do colarinho branco, White Collar Crime. O Sutherland, ele traçou uma ideia, olha, o que acontece com a criminalidade que ocorre nas camadas sociais mais abastadas, o crime do colarinho branco. O que acontece que esses indivíduos que possuem todos os recursos possíveis, eles vêm a cometer o crime. Aí que está a sensação de que o sistema punitivo nunca irá alcançá-los, porque eles não pertencem a essa camada social mais baixa. Razão pela qual a possibilidade, a ideia que eles possuem de manipular o sistema punitivo faz com que esses indivíduos, pela ganância, pelas facilidades que eles possuem no exercício da profissão que eles ocupam, a desviar dinheiro, a cometer fraudes, enfim, a cometer os conhecidos crimes específicos das camadas sociais mais altas. Pessoal, o abolicionismo, evidentemente, ele não traz uma solução. Ele prega que se o direito penal é seletivo, se ele é cruel, se ele não pune de forma igualitária os membros do corpo social, ele deve ser abolido. Mas o que poderia surgir no lugar do direito penal? Os abolicionistas têm a ideia de que os outros ramos do direito, direito civil, direito administrativo, direito tributário, eles devem agir de uma forma mais efetiva. Porque se existe um crime qualquer, um estabelecimento que venha a vender material estragado, enfim, o direito administrativo teria meios pelos quais punir o indivíduo que assim exerce aquela atividade que é nociva, que vem a produzir um fato social tipificado, então, pelo antigo direito penal, a conter. O direito administrativo teria mecanismos de contenção dessas atividades, assim como o direito civil, através de indenizações, de medidas cautelares, o direito tributário, através do exercício do poder de tributar, poderia conter as atividades hoje tratadas como sendo criminógenas. Enfim, o direito penal ele está deslegitimado, segundo os abolicionistas, e não serviria para exercer esse direito de punir de forma igualitária. Bom, na próxima aula nós vamos tratar do próximo movimento de política criminal, que é o direito penal mínimo ou direito penal equilibrado. E para quem quiser mais informações, eu tenho um blog
modesto, mas